Todos nós servimos a Deus e isso é muito importante. Mas o fato de servir a Deus não lhe garante absolutamente nada. Porque Deus, ele não deseja apenas usar você, ele deseja fluir através de você. Uma coisa é você trabalhar sem o fluir de Deus, outra coisa é Deus fluir através de você. Quando você trabalha sem o fluir de Deus, tudo parece cansativo, tudo parece pesado. Então você está ali trabalhando e aquilo parece uma tonelada, porque você não está fluindo, você está fazendo. Deus não nos chamou para fazer, Ele nos chamou para fluir no Espírito. Quando nós cantamos, precisamos fluir no Espírito. Quando nós pregamos, precisamos fluir no Espírito. Quando nós estamos na igreja, precisamos fluir no Espírito. Quando nós estamos em casa, precisamos fluir no Espírito. Porque Cristo, olha só, irmãos, Paulo, ele disse assim: tudo o que vocês fizerem, façam como se fosse para o Senhor. A obra de Deus, ela não é apenas na igreja. A obra de Deus, ela se estende ao nosso dia a dia. O marido, quando ele é um bom marido, ele está fazendo a obra de Deus também. A esposa, quando ela é uma boa esposa, ela está fazendo a obra de Deus também. A pessoa, quando ela é um bom patrão, olha só, irmão, sabe que um bom empregado também está fazendo a obra de Deus. Paulo disse: tudo o que fizerdes, façam como se fosse para Deus. Ele fala tudo, sem reservas. Então, às vezes, a nossa preocupação é tanto em fazer aqui na igreja, tocar, pregar, fazer, servir, mas não nos preocupamos com o fluir do Espírito Santo. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas fazendo, mas o Espírito Santo não está lá. As pessoas, ultimamente, eu falo de crentes, obreiros, eles têm feito muito. As igrejas, elas têm trabalhado muito, elas têm feito muito. E ao mesmo tempo que ela faz, ela se cansa, porque ela tem feito através das suas forças. Isaías, ele disse: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças dia a dia, correrão, farão tudo e não se cansarão. Por quê? Porque Deus está ali. Você está entendendo? Quando nós fazemos apenas com os nossos braços, apenas com o nosso esforço, nós nos cansamos. Agora, quando o Espírito Santo flui através de nós, nós não nos cansamos, e aquilo se torna um prazer. Você está entendendo? Diga amém. Cristo Jesus, ele nos chamou para servi-lo, mas o serviço, ele só começou após o Pentecostes, após serem cheios do Espírito Santo. Perceba, olha só, irmãos, sabe que o chamado deles e o próprio serviço deles tem um hiato entre o chamado e entre o serviço, porque o serviço cristão, ele só fluirá corretamente através do Espírito Santo. Eles só conseguiram servir mesmo a Deus após serem cheios do Espírito Santo. E ali não teve erro, ali não teve problema algum. Pedro, ele saiu, só, irmãos, que no último, só, irmão, sabe que no outro dia e as pessoas já eram curadas. Sabe que a primeira pregação, mais de 3.000 pessoas receberam a Cristo. Eu lhe garanto que não, só, irmãos, garanto, porque era o Espírito Santo fluindo através de Pedro. A nossa preocupação, irmãos, ela tem que ser: quando eu trabalho para Cristo, é apenas eu que estou ali, ou o Espírito Santo está ali comigo? Ele está ali pregando comigo, ele está ali dançando, ele está ali cantando. A nossa preocupação, ela tem que ser essa: eu estou fazendo apenas de mim ou do Espírito? Paulo, ele sempre falava que não é de mim, é do Senhor. Ele falava: olha, que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Não sou eu mais que prego, é Cristo que prega em mim. Ou seja, a nossa preocupação tem que ser essa. Eu tenho visto, sabe, só, irmão, sabe que as igrejas e crentes que andam muito no próprio automático. Eu vou no culto porque aquilo tornou-se algo religioso, algo corriqueiro, algo repetitivo. Então aquilo gerou um hábito. Os hábitos são bons, eu não estou falando que isso é ruim. Mas quando a gente trabalha apenas por hábito e apenas por religião, e aquilo se torna religioso, mecânico, isso não agrada a Deus. Cada momento em que nós estamos diante de Deus, ou que a gente trabalha para Deus, tem que ser um momento especial, em que o Espírito Santo tem que estar conosco. E eu percebo muitas vezes que a gente faz as coisas no automático, na religião apenas, né?
de modo religioso. Eu vou porque eu me acostumei, porque aquilo tornou-se um hábito. Os hábitos são bons, mas nós precisamos cuidar para que os hábitos não afastem o mover do Espírito em nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. E é fato, irmãos, que esses dias exigem muito de nós, principalmente de pastores e obreiros, porque é muito fácil a gente perder o foco sem estar reunidos como igreja, né? Aqui nós já estamos reunidos, lá no Paraná também, mas é muito fácil perder o foco, principalmente quando você é obreiro ou pastor. Então esses dias exigem muito de nós, como irmãos, exige que a gente mantenha o foco, olhando realmente para Cristo e a nossa missão, não perdendo o foco de Cristo e do chamado que Ele deu para nós. Outra questão, irmãos, extremamente importante é a disciplina. A Bíblia, ela é cheia de contextos disciplinares, desde para cristãos comuns, como para obreiros, pastores e ministros. Irmãos, olha, eu nunca vi ninguém crescer ou ter sucesso diante de Deus sem ter o quê? Disciplina. Você está entendendo? Diga amém. A disciplina é fundamental para o mover de Deus. É fundamental. Não que a gente vá, olha só, irmãos, pegar o seu irmãozinho que o próprio Espírito e trazê-lo para a nossa disciplina, não. Mas nos disciplinar. Nos disciplinar. Termos tempo para todas as coisas. Irmãos, é inadmissível que obreiros ou que pastores não tenham a disciplina de uma oração diária. Não tenham, só, irmãos, em que a própria disciplina de um certo estudo da Bíblia cotidianamente. Você está entendendo? Então isso precisa estar em nosso coração. A gente tem que ter disciplina diante de Deus. Daniel, irmãos, ele era disciplinado, mesmo preso, mesmo irmãos, sabe que ele orava rigorosamente 3 vezes ao dia. E o judeu, até hoje, eles oram 3 vezes ao dia. Muçulmano ora 5 vezes ao dia, rigorosamente, disciplinadamente. E o cristão, a maioria deles, ora quando dá. Ora quando sobra tempo, lê a Bíblia quando sobra tempo. E olhe lá. Pastores, olha só, irmão, sabe que eles vão pregar, então ele senta ali, ele chega, é o seu irmãozinho que na hora do culto, é o seu irmão dele, ele abre a Bíblia e fala, olha, vamos ver o que Deus quer falar. Cadê a disciplina? Por que ele já não leu antes? Por que ele já não orou antes? Por que ele já não se preparou antes para aquele momento? Não há disciplina. E por não haver disciplina, não há mover de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Então são, irmãos, questões que a gente precisa trazer ao nosso coração. E é o foco, disciplina, a fé. Precisamos exercitar melhor a nossa fé. Precisamos aplicar a nossa fé. E um quarto ponto aqui, que é o autocontrole. Eu tenho dito, irmãos, em que nessa pandemia, às vezes quando eu saio de casa e tem muita gente, me dá um taquicardia. Quantos aqui, irmãos, tem isso aí? Normal, nós somos seres humanos. Isso aí pode dar mesmo. Nessa pandemia, né, você olha só aí que você sai de casa, você vai, eu saio aqui no próprio mercado, aquele tanto de gente, você olha assim, já te dá um taquicardia, às vezes me dá esse negócio. Mas como somos maduros, a gente consegue controlar. Tem gente que não consegue. Tem gente que se perde, já se tranca em casa, já não quer ver ninguém, e já quer tirar a vida, já quer matar os outros, já quer matar a sogra, o sogro. Mas nós precisamos ter um autocontrole. E o autocontrole, irmãos, é bíblico, e o Espírito Santo que ministra em nós. A Bíblia Sagrada diz, nós irmãos, em que o autocontrole, que é o próprio domínio próprio, né, é algo do Espírito. Então, quanto mais nos aprofundamos no Espírito, mais autocontrole sobre nós, as nossas emoções, as nossas atitudes teremos, porque é fruto do Espírito Santo. E nessa manhã, irmãos, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, realmente sobre a importância do sermos igreja e o trabalhar corretamente na igreja. A gente precisa, só, irmãos, olhar para a igreja como ela é, e não como fazem que ela pareça. A igreja, ela é. Eu não preciso, só, irmãos, que ninguém faça que ela pareça. A igreja é a noiva de Cristo, é o povo de Deus, o rei de Deus que se move aqui na terra através da igreja.
Às vezes, ó só, irmãos, em que para nós, ó só, irmãos, em que pela própria religião e o próprio costume, a igreja para nós, ó só, irmãos, ela se torna algo religioso, um hobby, né? Algo ali, né, irmãos, é só aí que a gente vai, né, irmãos, para passar um tempo. E isso muitas vezes entra em nosso coração e a gente se esquece do que realmente estamos fazendo aqui. A igreja continua sendo o corpo de Cristo, a igreja continua sendo a noiva de Cristo e o reino de Deus se movendo através dela aqui na terra. Então levante a sua mãozinha, que a sua mão, e diga assim: eu sou a noiva de Cristo, o povo de Deus, e o reino de Deus se move através da igreja. Então, irmãos, muitas vezes, ó só, irmãos, por causa em que dessas questões a gente se esquece do que é a igreja. E se esquecendo do que a igreja representa, a gente começa, ó só, irmãos, em que a tratá-la de qualquer maneira. Você está entendendo? A gente começa, ó só, irmãos, em que ser cristãos relaxados, obreiros, ó só, irmãos, obreiros relaxados e pastores relaxados. E a Bíblia Sagrada fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esse texto, né, irmãos, eu sei que algumas pessoas acham que ele fala apenas para pastor, né? Não é todo crente. Você estar na igreja é estar fazendo a obra. Você recebeu a Cristo, já está fazendo a obra. E o texto, ele é muito claro quando ele fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A igreja, ó só, irmãos, ela não pode ser apenas um hobby em sua vida, ou o próprio entretenimento. Claro, ó só, irmãos, em que a gente tem que ter prazer na casa do Senhor, assim como Davi tinha, obviamente. Mas isso não pode ser apenas um hobby. Nós temos que estar aqui com reverência, entendendo que Deus está aqui, entendendo, ó só, irmãos, em que nós estamos servindo ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, aquele que é Deus, aquele que criou os céus e a terra. Eu vejo, ó só, irmãos, em que os nossos dias são dias em que nos falta muito algo chamado reverência. No meu tempo, agora vem, né? Ficou velho. A gente pedia bênção aos pais. Pedimos até hoje. É de vez em quando, né, pai? Mas pedimos, né? Hoje em dia os filhos não pedem. É uma questão de hábito também. Eu acho, ó só, irmãos, aí que não precisa pedir bênção também só por obrigação. É uma questão cultural da época. Nós pedimos. E nós fomos ensinados, ó só, irmãos, a termos extrema reverência, tanto diante dos pais, dos mais velhos e principalmente diante de Deus. A geração de hoje, irmãos, é uma geração irreverente. O Facebook, YouTube, Felipe Neto da vida, ensina a geração a ser irreverente, a não respeitar a autoridade. Irmãos, o Brasil e o mundo existe uma crise de autoridade. Os alunos batem em professores, os filhos agridem os pais, e assim e isso tem entrado dentro da igreja. As ovelhas, obreiros não respeitam mais liderança e não respeitam mais a Deus. Eles não respeitam mais o culto. Eles não entendem mais, ó só, irmãos, o que o culto representa. Então, essa crise de autoridade em que se torna irreverência, ela tem entrado na igreja. Então é uma geração extremamente irreverente. Mas nós precisamos voltar à originalidade. Cristo Jesus, nossos irmãos, ele fala: será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Quando ele fala fé, ele fala de vida espiritual. Ele fala de originalidade do que é a vida espiritual. Irmãos, nós precisamos nos preocupar com o nosso comportamento como cristãos. E precisamos corrigir aquilo que está errado. Porque, como o bispo diz ontem, a palavra ela tem falado e nós temos pregado muito. Cristo Jesus está voltando. E que tipo de igreja que ele vai encontrar? Não é pelo fato de ser pastor, não é pelo fato de ser batizado, não é pelo fato de ser obreiro que você está salvo. Não. A Bíblia diz, ó só, irmãos, o próprio Cristo falando ali em Mateus 24, em que naquele dia muitos bateram na porta, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí essas pessoas sabem que elas vão falar: pastor, mas eu te servi. Que é pastor, Senhor, mas eu te servi. Eu preguei em seu nome, eu curei em seu nome,
Eu toquei em seu nome, eu discipulei, eu abri igrejas, eu fiz tudo, eu fui na igreja, eu dizimei, eu ofertei, eu fiz tudo em seu nome. Mas ele vai falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Porque essas pessoas trabalharam, mas sem reverência. Porque essas pessoas trabalharam e não fluíram. Porque essas pessoas amavam a obra, mas não amavam o dono da obra. Amavam fazer, amavam o status, amavam, só, irmãos, aquilo que ele poderia fazer, mas não amavam a Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos aprofundar mais em uma questão de vida espiritual. Não é apenas estar na igreja, não é apenas servir, não é apenas pastorear, mas é entender a quem nós estamos servindo. Você está entendendo aí? Diz amém. Então, irmãos, nessa manhã eu quero falar aqui sobre 3 pontos importantes para nós sermos obreiros melhores, para nós sermos obreiros excelentes ao Senhor. Eu quero que você guarde em seu coração isso nessa manhã. O primeiro ponto, irmãos, é que a gente precisa entender é que nós fomos escolhidos por Deus. Você, como cristão, você não está aqui apenas por acaso. O Senhor nos escolheu, e Ele nos escolheu individualmente. Ele olhou para cada um de nós. Teve a sua irmã, sabe que um certo período sua irmãzinha, na sua vida, em que você estava no lamaçal do pecado, amando as coisas do mundo, mas o Senhor te escolheu e Ele te chamou lá, e através do Espírito Santo Ele te trouxe até a presença do Pai. Cristo Jesus, Ele disse assim: olha só, irmãozinho, que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que está no céu não os trouxer. Você veio porque o Senhor te pegou pela mãozinha ali e te trouxe. Amém? Amém, meus irmãos? Em 1 João capítulo 15, versículo 15 ao versículo 16, vamos ler aí. Fala assim: olha, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. 16: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, para irdes e dar de fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele os concederá. Irmãos, esse texto ele é um texto muito completo, porque ele fala, em primeiro lugar, que nós fomos chamados por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus, não pelos nossos méritos, porque a meritocracia nos levaria para o inferno e não para o céu. Então ele fala que eu vos escolhi, e Ele nos escolheu porque Ele quis, porque Ele nos ama, então Ele nos escolheu. Então diga assim: eu sou escolhido por Deus. E não há nem um pingo de mérito ou de razão sobre nós para isso. É tudo questão dele, é uma questão de Deus. Ele nos escolheu e nós temos apenas que agradecer. Temos apenas que agradecer. Ele faz: não fostes vós quem me escolhestes. Algumas pessoas imaginam: eu escolhi a Deus. Não, Ele te escolheu. A Bíblia diz, ó só, irmãos, em que Ele opera tanto o querer quanto o efetuar. Ele colocou em nosso coração esse próprio desejo de estar diante dele e de chegar diante de Deus. Paulo fala, ó só, irmãos, em que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Antes, todos nós, eu digo todos nós, porque todo homem já nasce pertencente ao império das trevas. Eu nasci em um berço evangélico, mas mesmo assim teve um período que eu precisei reconhecer a Cristo como Salvador. Não existe neto de Deus, irmãos. Toda criança que nasce tem que um dia olhar para Cristo e reconhecê-lo como Salvador. Então todos nós nascemos amantes do pecado e pertencentes ao reino das trevas. Mas Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando nós recebemos, nos batizamos, a gente assume isso sobre nós. Aí a Bíblia diz que Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Hoje todos nós aqui não somos mais cidadãos pertencentes ao império das trevas, escravos das coisas do pecado, porque hoje nós somos cidadão
do reino de Deus, cidadão do céu, assim como diz Paulo. Você está entendendo? Diz amém. E isso muda completamente a nós. Duas coisas importantes. Isso muda a nossa identidade e, consequentemente, a nossa natureza. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, sobre o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É o batismo. Ali, olha só, irmãos, olha aqui para mim. O batismo nas águas por si só é apenas molhar esse próprio corpício e ele vai sair molhado. O corpício não muda. Se ele entra magrinho, ele vai continuar magrinho. Se ele entra fortinho, ele vai continuar fortinho. Musculoso igual eu, vai continuar. Amém? O que muda é a nossa natureza espiritual. A partir daquela hora você nasce de novo. Não como escravo do império das trevas, mas como cidadão e identidade de filho de Deus. Você está entendendo? Diz amém. Agora, irmãos, quando você nasce, você precisa entender a sua identidade. Entender que você não é mais escravo do pecado, que aquilo não pertence mais à sua vida, mas que agora o que pertence a você são as coisas de Deus. Mas, porém, eu vejo muitas pessoas que já foram arrancadas, tiradas. Essa palavra fala tirados. Ele foi lá e nos arrancou das garras de Satanás. Ele nos tirou. Tirado, irmãos, quer dizer em que ele foi lá e nos arrancou de lá. Mas tem muita gente que foi tirado do Egito, do império das trevas, e foi trazido para o reino de Deus. Mas mesmo estando no reino de Deus, continua amando as cebolas do Egito, amando as questões, os hábitos do império das trevas. A gente precisa entender a nossa identidade. E quando entendermos a nossa identidade, a nova natureza surgirá em nossa vida. Você está entendendo? Diz amém. A nova natureza, irmãos, é o que Gálatas fala sobre viver no Espírito. É a vontade de Deus sendo aplicada em nossa vida. Gálatas capítulo 5, leia, irmãos, depois fortemente isso. Fala sobre os frutos, as obras da carne e o fruto do Espírito, que é a nova natureza. Então nós precisamos, ó irmãos, entender realmente que nós fomos escolhidos por Deus e assumir isso, trazer isso ao nosso coração. Nós fomos irmãos, quando somos transportados para o reino de Deus, escolhidos por Deus, nós temos uma nova identidade e, consequentemente, uma nova natureza. E Paulo fala em que aquele que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Essa palavra nova criatura, ela quer dizer realmente uma nova natureza. Isso tem três características. A primeira delas é que somos filhos de Deus. Diga-se, eu sou filho de Deus. A sua identidade agora, ela está marcada com o sangue de Jesus. Amém? Na minha identidade, irmãos, lá está escrito o nome do meu Pai. Na sua identidade espiritual, anteriormente, estava escrito escravo do pecado, condenado ao inferno. João capítulo 3 fala que todo aquele que não tem o Filho já está condenado. Então, antes de Cristo, em nossa identidade espiritual estava escrito fulano de tal, escravo do pecado e condenado ao inferno. Quando você nasce de novo, ali não está mais esse nome, já está o novo nome em que nós vamos conhecer na eternidade. Escrito Filho de Deus, destinado à vida eterna. É uma nova identidade. Você está entendendo? Diz amém. Então a gente precisa entender e assumir isso, irmãos. Hoje nós somos filhos de Deus. João capítulo 1 fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem em seu nome. É uma questão de fé. E fé não é um sentimento. Fé é o quê? É certeza e é fundamento. É uma questão de fundamento, é uma questão de convicção. Irmãos, você não pode ter dúvidas sobre isso. Cotidianamente o diabo ele traz dúvidas em nosso coração. Será que eu sou filho de Deus? Será que o sacrifício de Cristo realmente tem valor em minha vida? Pelo tanto de coisas que eu fiz, eu matei, roubei, fiz tantas mãos. Não pode ter dúvidas. Porque a fé, ela é o quê? É certeza e fundamento.
Então nós não podemos duvidar daquilo que Deus já fez. Então nós somos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome. Aí fala só, irmãos, aí que receberão o poder ou a autoridade de serem filhos de Deus. Isso quer dizer que é um poder sobre nós, que é um poder do Espírito Santo, do sangue de Jesus, que nos torna filhos de Deus. E quando Deus olha para nós, Ele não nos olha mais como aquela criatura condenada ao inferno, mas Ele nos olha como seus filhos, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus. Essa identidade, primeiro, somos filhos. Segundo, nós somos amigos de Deus. Amigos, irmãos, quer dizer em que nós nos aproximamos de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o pecado, ele distanciou o homem de Deus, todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Mas o homem mesmo no pecado sempre sente falta de algo divino. O homem, ó irmãos, ele pode, ó irmãos, estar ali em uma balada e aquele negócio, uso de drogas, aquele momento pseudo-alegria. Mas quando ele chega em casa, ele vai chorar, porque ele sente falta de algo divino. Ele sente falta de algo que satisfaz a sua alma. E isso é apenas Deus que preenche. E a Bíblia Sagrada diz que nós hoje somos amigos de Deus. Hoje, ó irmão, sabe que Hebreus capítulo 4 fala que nós podemos entrar confiadamente diante do Senhor. Podemos entrar diante dele, podemos, é sério, ó irmão, dobrar os nossos joelhos a qualquer momento, a qualquer hora e falar com Deus, porque hoje nós não somos mais inimigos, hoje nós somos amigos de Deus. Irmãos, a oração antigamente não era dessa forma. Apenas o sumo sacerdote podia entrar diante de Deus. Hoje qualquer crente pode dobrar o seu joelho em qualquer lugar. Jesus, ele fala, se quiser falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que Ele vai te ouvir. Em qualquer lugar. Oração, você só precisa ter um lugar e uma hora. Pode ser debaixo do ar, qualquer lugar, porque você é amigo de Deus. Ele vai te ouvir. Você está entendendo? Diz amém. E o terceiro ponto dessa identidade é que nós somos servos de Deus. Os filhos, os amigos foram chamados também para ser servos. Porque serve a Deus aquele que é filho e aquele que é amigo. Não é apenas servir. Nós servimos porque somos filhos, servimos porque somos amigos. Você está entendendo? Diz amém. Os discípulos, irmãos, sabem que eles serviram a Cristo porque eles amavam a Cristo. Servir a Deus, nós irmãos, não é uma questão de peso, não é uma questão de imposição, mas é uma questão de amor. Só pode servir a Deus quem o ama. Só pode servir a Deus quem entende que é filho, quem entende que é amigo de Deus. Precisamos amar a Deus para a gente poder servir da melhor forma possível. Precisamos ser amigos de Deus, então nós somos chamados para servi-lo. E o texto aqui fala, já não vos chamo mais de servos, apenas servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Aí o 16 fala, não fostes vós quem me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei. Aí você, irmãos, percebe aqui nesse texto, que o chamado de Deus para nós, filhos, amigos e servos, já vem com uma missão específica. Diga-se, eu tenho uma missão. Não, mais forte, vamos lá, diga-se, eu tenho uma missão. Todos nós temos algo para fazer, irmãos. Ninguém foi chamado para ser inerte no reino de Deus. Ele fala, eu vos chamei e vos designei. O que é designar? Eu te dei por tarefa, eu te dei por ofício, eu dei isso para você fazer, para irdes e dar fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, o que for que pedires ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Todos nós temos algo a fazer no reino de Deus. Todos nós temos uma posição a assumir. Todos nós temos frutos a dar. Todos nós temos uma obra a fazer no reino de Deus.
Me alegra, irmãos, em ver jovens querendo servir a Deus. Me alegra em ver felicidade no rosto de quem serve a Deus, porque esse é o propósito e a razão pela qual nós estamos aqui nesse mundo ainda. Veja, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que os anjos desejaram fazer o que Deus deu para nós fazermos. A Bíblia diz que os anjos desejaram fazer, mas Deus falou: não, eu quero que o meu povo, eu quero que a igreja, eu quero... eu quero que aquele povo em que eu comprei com o meu sangue faça. Então nós temos muita coisa a fazer aqui. Amém, meus irmãos? Estamos aqui para isso, irmãos, senão não haveria razão. Se não fosse para a gente servir a Deus, é só, irmãozinho, que no momento em que a gente se batiza, a gente já ia para o céu. Você está entendendo? Nós temos uma obra, e essa obra primeiro em nós e depois através de nós. Agora, irmãos, dois pontos importantes para a gente poder servir a Deus da melhor forma possível. Primeiro, descubra a sua posição no reino de Deus. Descubra o que você tem que fazer. Por quê, irmãos? Porque no reino de Deus, ninguém foi chamado para fazer tudo. No reino de Deus não existe bombril. No reino de Deus, cada um tem uma função específica. E o que é para o fulano fazer, o cicrano não vai. E não é uma questão, só, irmão, de quantidades que eu faço, mas é o que eu faço. Não adianta, só, irmãos, fazer 1001 coisas se você não faz o que Deus te chamou para fazer. Você está entendendo? Jonas, ó só, irmãos, quando ele foi chamado por Deus para ir para Nínive, ele quis fugir para outra cidade. Ele ia fazer a obra de Deus de todo jeito. Sim ou não? Olha, eu vou fazer a obra de Deus de todo jeito, mas eu não vou para lá não, porque lá é difícil. Aí a Bíblia falou: negativo, o seu lugar é lá. Existem coisas, irmãos, que é para nós, e não adianta querer fazer outra coisa. Você pode fazer tudo, desde que você faça o que você foi chamado. Mas se você fizer tudo e não fizer o que você foi chamado, é como se não tivesse feito nada. O nosso galardão, ele não será pelo tanto que fizemos, mas pelo que fizemos. Nós seremos cobrados pelo que Ele nos deu para fazer. A Bíblia Sagrada fala, aqui ó, irmãos, pela parábola dos 10 talentos, né? Um tinha 10, um tinha 5 e um tinha 2. Eles foram cobrados pelo que lhes deu para fazer, não pela quantidade. Então não é o tanto que eu faço, é o que eu faço. Então a gente precisa descobrir o que Deus quer realmente que eu faça. E trabalhar, entrar de cabeça, amando a Deus e nos preparando para isso. Irmãos, quando a gente descobre a nossa posição no reino de Deus e no corpo de Cristo, não há mais comparações. Porque um dos problemas que impedem as pessoas de trabalhar ou de crescer diante de Deus e no trabalho são as comparações. Aquele faz assim, aquele faz assado, eu vou fazer igual. Caim, ele pecou pela comparação. Lúcifer caiu pela comparação. No reino de Deus não há iguais nesse ponto. Vamos ler aqui, irmãos, sabe, um texto muito importante, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, versículo 4 ao 6. Veja o que esse texto fala. Em 1 Coríntios 3, 4 ao 6. Fala assim, ó: pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estais agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Irmãos, esse texto aqui ele fala sobre uma picuinha e uma briguinha e umas comparações. Aqui nós chamamos em que o português aberto, comparações idiotas que estavam tendo na igreja de Coríntios. Paulo fundou a igreja,
Apolo pastoreou a igreja. Aí ficava falando, não, olha, eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo chegou e deu no meio daquele povo, falando, olha, não importa quem fez, importa que fizeram. Olha só, irmãos, essas comparações atrapalham demais o trabalho da obra de Deus. Quando a gente fica querendo vencer a outra pessoa, querendo ser maior, ou seja, muito cuidado com a intenção do coração quando você vai servir a Deus de alguma forma. Quando eu vou tocar, olha só, irmãos, eu não posso, irmão, subir aqui querendo tocar melhor do que a outra pessoa. Caim, olha só, irmão, sabe que a oferta dele não foi aceita exatamente porque o intuito do seu coração não foi jamais agradar a Deus, mas foi ser melhor do que Abel. Ele apenas queria vencer Abel e nada mais. E por isso Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Então esse texto aqui, irmãos, ele é muito claro, porque fala primeiro que todo mundo tem uma função no reino de Deus. Não importa o que você faça, mas é importante no reino de Deus. Aí Paulo fala, eu plantei. Paulo, ele foi chamado para isso. Paulo, ele era um plantador de igrejas. Paulo, ele era apóstolo dos gentios. Então ele chegou ali e ele plantou aquela igreja. Plantou as suas mãos o fruto, as suas mãos em que no coração daquelas pessoas. Paulo era pastor, Apolo já era pastor. Há quem plante, mas também há quem regue. Então Apolo foi lá, aqui nós somos com o seu pastorado, e regou aquelas plantas, regou aquela semente no coração daquelas pessoas. Paulo plantou, mas se Apolo não tivesse regado, pode ser que o fruto não fosse o mesmo. Então ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Aqui nós entendemos muitas coisas. Primeiro, todo mundo tem uma função. Segundo, o crescimento vem de Deus. O crescimento não está nas pessoas, o crescimento não está nos seus braços, o crescimento está em Deus. Olha só, irmãos, quando você planta a sua mãozinha que uma semente, você coloca ela lá e você rega, e a própria natureza que Deus criou faz com aquela semente gere uma árvore ou gere um fruto. O crescimento, irmãos, ele é natural quando nós entendemos a nossa posição. O crescimento pessoal é natural quando você está enganjado no corpo de Deus de forma correta. O crescimento pessoal, sério, sua irmãos, que o crescimento espiritual e consequentemente o crescimento do reino de Deus, o crescimento como corpo. Ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Às vezes, ó só, irmãos, a gente trabalha preocupado com o crescimento. Olha, mas precisa crescer, precisa crescer, precisa crescer. Irmão, não se preocupe. Nós temos que apenas trabalhar, fazer o que temos que fazer, sem nos preocupar com o crescimento. Se você trabalhar corretamente, cotidianamente, amando a Deus, oração, fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, é natural que Deus dará o crescimento. Porque o crescimento vem de trabalho. Agora entenda uma coisa, irmãos. Aqui fala, eu plantei e Apolo o quê? Trabalharam. Deus só dá o crescimento quando existe trabalho. Ou seja, sem trabalho não há crescimento, nem pessoal e nem como corpo. Sem trabalho não há crescimento. O trabalho pessoal qual é? Oração, busca de Deus, dedicação nos cultos, amando a Deus e as pessoas firmemente. Aí você vai crescendo como pessoa. E como corpo é o trabalho da obra, presente, servindo a Deus, estando disposto, porque Deus usa pessoas disponíveis. Aí o crescimento é natural, irmãos. O crescimento é algo natural quando se existe trabalho. Amém, meus irmãos? Segundo ponto aqui, irmãos, em que eu preciso trazer ao seu coração é o cuidado pessoal de cada cristão. Eu vejo, irmãos, cristãos que não se cuidam. Agora eu falo em termos espirituais. Vamos aqui, irmãos, para Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6.
Timóteo era um bom discípulo de Paulo, e Paulo então dá a ele algumas orientações. Nós vamos ler do capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 16. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao versículo 16, fala assim, orientando, é isso mesmo, aos irmãos quanto a esses assuntos serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. 7. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insanos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. 10. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Senhor de todos os homens, especialmente dos que creram. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. 12. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos quanto te derem ouvidos. Você prestou atenção nesse texto? Especialmente, ó seu irmãozinho, que o versículo 16, ele fala que fazendo isso aqui, você vai trazer salvação para a sua vida e para aqueles que ouvem você. Fazendo o que? Versículo, ó seu irmãozinho, ele fala, tem cuidado de ti mesmo, ou seja, cuida de você. Preste atenção em sua vida, cuida de você mesmo. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas querendo servir a Deus e cuidar de outras pessoas, sem cuidar de si primeiro, sem prestar, ó seus irmãos, atenção em como está a sua vida espiritual, em como está a sua vida emocional, em como está a sua vida com Deus. Então ele fala, cuida de ti mesmo. Olha, irmãos, nós podemos servir a Deus da melhor forma possível, mas se nós não cuidarmos de nós mesmos, estaremos inaptos ao serviço. E isso é responsabilidade pessoal. Não adianta, só, irmãos, culpar o pastor, culpar o líder, se você não se cuida, se você não tem responsabilidades com a sua vida espiritual. Obreiro, pastor, tem que ter responsabilidades espirituais. Então ele fala, cuida de ti mesmo, tenha responsabilidade espiritual. Preste atenção na sua vida, preste atenção em como está a sua vida espiritual. Ele até fala, só, irmãozinho, que o próprio exercício físico é muito importante, mas o cuidado espiritual é mais importante do que tudo isso. Às vezes, ó só, irmãos, a gente cuida de tudo, cuida da família, cuida do marido, cuida da esposa, cuida da vida dos outros, e não cuida da nossa própria vida espiritual. Você está entendendo? Isso é muito sério, irmãos. Então, olha só, irmãos, separamos aqui alguns pontos nesse texto para a gente poder falar sobre o cuidado de ti mesmo. Aqui no versículo 7, Paulo, ele fala assim, mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos.
Irmãos, uma forma só, irmãos, em que de você cuidar é primeiro cuidar do seu coração. Existem coisas que você não precisa ouvir. Existem coisas, ó, só, irmãos, em que você precisa afastar. Tem gente que ama uma fofoca, ama. Quando ouve alguma coisa, ele se aproxima para ouvir. Existem coisas, ó, só, irmãos, em que o diabo lança só para tirar o seu prazer na obra de Deus. Para que ouvir coisas como fofoca, coisas que vão esfriar você na fé? Fala, nem quero ouvir, nem quero saber, porque palavras ministram ao coração. E Provérbios fala, guarda o coração, pois de lá procedem todos os caminhos da vida. Provérbios 4, 23, devemos guardar o coração. Então, irmãos, olha só o que Paulo fala, rejeita as fábulas e os falatórios rejeita, ela nem quer saber disso aí. Olha, eu quero manter o meu foco aqui na obra de Deus, servindo a Deus, amando a Deus. Eu quero manter o meu foco no Senhor. Aí a parte B desse mesmo versículo ele fala, exercita-te, porém, na piedade. Essa palavra exercitar quer dizer, vai crescendo, pratica, viva, tenha o hábito. Então ele fala, exercita na piedade. Algumas pessoas falam, o que é piedade, pastor? O que é piedade quer dizer? Essa que, ó, irmãos, essa palavra piedade vem de uma palavra grega chamada eusébia, que ela quer dizer fidelidade, reverência e respeito. Fidelidade, reverência e respeito. Eu aprendi, irmãos, uma coisa na vida, que tudo que você exercita, você aprende. Tudo que você exercita vira um hábito. Tem gente que por enquanto ele não consegue ser fiel, ele não consegue ser reverente, mas se você exercitar isso, você vai ser. Você está entendendo? Diz amém. Por isso é aí que Paulo fala, exercita, pratica isso. Mas, ó, irmãos, em que várias vezes, ó, irmãos, em que o nosso impulso carnal, impulso pessoal, nos leve para outro caminho, a gente precisa exercitar isso. Exercitar a piedade, sermos piedosos, fiéis, reverentes e respeitosos, primeiro para com Deus e segundo para com as pessoas. Então ele fala exercita. Irmãos, essa palavra exercita mostra que é responsabilidade de cada um. Se você não tem sido piedoso, a culpa é de quem, gente? É sua. Porque ele fala exercita. É algo nosso. É algo que a gente precisa colocar em prática. A gente precisa assumir. A gente precisa ter um posicionamento dessa forma. Versículo 10. Paulo fala assim, ó, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O segundo ponto aqui, irmãos, é continue lutando. A melhor forma, só, irmãos, é cuidar de si mesmo, é continuar lutando e não desistir. Você está entendendo? Diz amém. Aqui falamos do contexto espiritual, é continuar na luta. Por mais, ó, só, irmãos, em que o diabo ele te ataque cotidianamente. Como eu disse ontem, o diabo todos os dias bate em nossa porta, todos os dias. E ele traz, não é pouca coisa não, irmãos, ele traz todos os vícios de volta e fala, está aqui de novo a droga em que você usava antes, está aqui tudo em que você gostava antes. Ele coloca em nossa mesa tudo aquilo que a gente comia e que a gente desfrutava antes de Cristo. Mas ele fala, continuaremos lutando, continuaremos na labuta, continuaremos lutando. E qual é a luta do crente? Paulo fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta é espiritual. A nossa luta não é carnal, irmãos, a nossa luta é espiritual. E se é espiritual, é através de quê? Oração. Você está entendendo? Diz amém. Ele fala, continuaremos lutando. E a luta do crente não é carnal, é espiritual, é através da oração. Então diga assim, eu preciso continuar orando. Mas vamos falar forte? Eu preciso continuar orando. Tem hora, irmãos, que a gente quer parar de orar, porque bate aquele sentimento, aquele desânimo.
as emoções começam a tomar conta. Eu digo, irmãos, o seguinte: o cristão ele é emocional demais quando ele não ora, porque a alma toma conta. Porque a alma e o espírito são muito próximos, é uma linha muito tênue. Quando você não ora, a alma toma conta. E quando a alma toma conta, a carne toma conta. Preste atenção. Quando eu estou almático demais, a carne toma conta, os desejos da carne vêm à tona. Mas quando eu estou espiritual, os desejos do espírito vêm à tona e a alma sossega. Você está entendendo? Então a gente precisa sempre estar orando para que o espírito venha comandar a nossa vida. Graças a Deus. O próximo ponto aqui, irmãos, versículo 12 aí desse mesmo texto, fala assim, ó: ninguém menospreze o fato de ser jovem. Algumas pessoas vão falar: pastor, mas eu sou jovem demais, é difícil. E nesse ponto aqui, irmãos, talvez, eu digo talvez, Timóteo estivesse sofrendo por ele ser jovem. Aí algumas pessoas falam: olha, você nem idade tem. Irmãos, todos nós, como fiz aqui do bispo, começamos muito cedo. Eu fico feliz em ver o Jefferson. Quantos você está? Tá velho já. Não é questão de idade, é questão de maturidade espiritual. Veja, irmãos, existe algo chamado maturação e algo chamado maturidade. Maturação é a questão do tempo. A fruta, para ela ficar madura, ela passa pela maturação natural, ela tem o tempo dela. Tem questões que é questão do tempo. Tem gente em que ele vai alcançar algumas questões na vida através do tempo. Hoje eu tenho 38 anos, corpinho de 65. E muitas coisas que eu pensava quando eu tinha 20, não penso mais. Muitas coisas que eu tinha certeza quando eu tinha 20 anos, não tenho mais. Muitas questões mudaram, questões pessoais, questões da vida, questões espirituais, questões da Bíblia, que com o tempo você vai entendendo. Agora, isso é maturação. O tempo nos ensina, agora tem algo que é maturidade espiritual. Maturidade espiritual é crescimento espiritual. E maturidade espiritual não tem a ver com idade, tem a ver com dedicação, tem a ver com entrega diante de Deus. Você está entendendo? Tem a ver com entrega diante de Deus. Davi era um jovem, mas era maduro. Saul era um velho, mas era imaturo. Eu vejo tantas pessoas velhas, mas imaturas diante de Deus, e tantas pessoas jovens muito maduras diante de Deus. Então, irmãos, ele fala aqui: olha, ninguém menospreze o fato de ser jovem. Ninguém menospreze o fato de você ser jovem. Eu vejo aqui, irmãos, eu me considero jovenzinho ainda. 38 anos é a flor da mochibagem. Ninguém menospreze isso. Porém, ele fala, porém, procura ser exemplo para os fiéis. Pode ser jovem, assim como o velho também. O crente, o servo de Deus, o obreiro, qualquer jovem ou velho, tem que ser exemplo para os fiéis. Você está entendendo? Diz amém. Aqui ele está falando para Timóteo, que era jovem, mas ele fala: não importa se é jovem, não tem problema, mas procure ser exemplo para os fiéis. Em quê? Na palavra. Buscar entender as coisas de Deus na palavra. Segundo, no comportamento. Algumas, eu sei que ninguém, eu sei que tem nada a ver com a minha vida. Tem, irmão, nós somos obreiros. O obreiro, as pessoas têm tudo a ver com a sua vida. Nós somos vitrine, as pessoas estão olhando para nós. Não adianta nada nós, irmãos, pregarmos aqui: Deus é amor, Ele vai salvar você, se lá fora o meu comportamento, a minha vida é completamente o contrário a isso. A maior pregação não é o que eu falo, é o que eu vivo. Eu digo aos irmãos em que os cristãos e os pastores precisam alinhar ou diminuir essa diferença entre falar e o comportamento. Porque porque as pessoas falam demais e fazem de menos. Isso na igreja
tem que mudar. Você está entendendo? Diz amém. Paulo fala, irmãos, esse texto é muito forte. Agora eu não me lembro a referência, mas Paulo fala que nós somos a carta de Deus para o mundo. Olha, você está entendendo? Ele está falando que você, não que você fala. Ele está falando que a sua vida é a carta de Deus para o mundo. Não é o que você fala, é a sua vida. É Deus escrevendo, é Deus falando, é Deus pregando para o mundo a sua vida. Não é o que você fala, é o que você vive. Jesus, olha só, irmãos, quando ele chama, sabe que os seus discípulos, lá em João capítulo 14, 13, ele fala assim: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele segue falando: e dessa forma saberão que sois meus discípulos. Não é pela sua pregação, não é pelos dons que você prega ou que você exala, não é pela música que você canta, não é pelo teatro que você faz, nem pela pregação, é pela sua vida. A pregação, irmãos, ela só terá efeito se a minha vida estiver alinhada com ela. Você está entendendo? Diz amém. Por isso que ele fala: seja exemplo na palavra, no comportamento, no amor, amando as pessoas, amando o próximo, amando a Deus acima de tudo, amando a obra de Deus, e na pureza. Quando fala pureza, fala nada mais, nada menos que santidade. Você está entendendo? Diz amém. Irmãos, a graça de Deus é completa. Algumas pessoas encontram dificuldade na santidade. Fala: pastor, eu tenho tido dificuldade na santidade, porque o senhor sabe, né? Eu sou jovem, o senhor sabe, né? Eu sou homem. Não tem gente assim? É porque nós ainda não entendemos o que é a graça. A graça, irmãos, ela é salvadora. A graça, ela é redentora, mas também é capacitadora. Eu vou ler aqui, ó, só, irmãos, um texto com você bem rápido aqui. Abre aí comigo Ezequiel. Esse é um texto profético, querido, sobre Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Nós somos chamados para sermos santos, amém? O fato, irmãos, eu sempre digo, irmão Jefferson, que o homem sozinho jamais conseguiria agradar a Deus ou ser santo. É impossível, preste bem atenção, é impossível ao homem sozinho servir a Deus. É impossível. O homem sozinho servir a Deus e abandonar o pecado é impossível. Por isso que quando ele se batiza, ele recebe o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2 fala que no batismo você recebe o Espírito Santo. Por quê, irmãos? Por que a gente precisa dele? Porque é ele que nos capacita. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Versículo 26. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de vós, e arrancarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração. Aqui fala sobre o novo nascimento. Amém, irmãos? Versículo 27 agora. Eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa. Quantos aqui, irmãos, tem o próprio Espírito Santo de Deus dentro de você aí? Diga amém. Quando você se batiza, você recebe o Espírito Santo de Deus. Irmãos, entenda isso. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Sozinho é impossível. Mas olha o que esse texto fala. Eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Tem gente, irmãos, que tem dificuldade em obedecer, porque ainda não entendeu que o segredo está no relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo, ele é capacitador. Aqui fala que ele nos capacitará a obedecer. Ou seja, irmãos, tudo gira em torno de uma vida de oração.
Quanto mais você ora, mais esse Espírito capacita. Quanto mais você ora, mais Ele te ajuda. Quanto mais você ora, mais você consegue obedecer. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos seguir aqui, porque tempo, né? Seja o padrão para os fiéis. A gente falou, o próximo ponto aqui que nós já estamos acabando. Versículo 13, ele fala: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O próximo ponto é esse aqui: aplica-te à palavra de Deus. O quanto você tem degustado da palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada não é um livro, não é um gibi que você lê, é um livro que você estuda e que você medita. Davi fala que medita nela dia e noite. Versículo 14, o próximo ponto, ele fala assim: ó, não deixes de desenvolver, preste atenção, o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos, por parte dos presbíteros. Esse ponto é: não seja relaxado com o seu ministério. Tem gente, irmãos, que quer trabalhar na igreja, mas não cresce, não investe, não estuda, não ora. Ele fala: não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que foi outorgado profeticamente. Irmãos, o que é desenvolver? Crescer. Crescer. Ou seja, não podemos ser relaxados, temos que investir no ministério. Se é música, faça aula de música. Faça aula de música, dedica, ora, porque a música, a parte teórica e a parte espiritual andam junto. Se é pregação, olha, se aprofunde na palavra, em Deus, oração, e Deus vai dando revelação. Se é o serviço, faça o melhor que você pode fazer, mas não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Nós não podemos nos acomodarmos. O padrão de Deus é muito alto. O sarrafo é lá em cima. É santo, perfeito. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, em que Deus, ele é detalhista. Quando ele mandou construir o tabernáculo, ele deu as medidas, cada medida. Ele deu o material, tudo revestido de ouro, e feito por um profissional que era Bezalel. Tinha que ser detalhado. Bezalel, irmãos, que era, nosso irmão sabe que o maior artista do mundo na época, falou: eu quero que Bezalel faça. E Bezalel, ele construiu tudo como Deus queria, o maior artista da época, o melhor artista da época. Meus irmãos, quando a Bíblia fala de música, fala que os melhores artistas da época. Eu digo o seguinte, irmãos, olha, preste atenção agora aqui. Tem gente que se preocupa em ser melhor do que o fulano. Você não tem que se preocupar em ser melhor do que ninguém, mas você tem que se preocupar em dar sempre o seu melhor. Você está entendendo? Eu não tenho que me preocupar em ser melhor do que o fulano, mas eu preciso dar sempre o meu melhor. Porque se eu não der o meu melhor, eu estou em falta com Deus. O meu melhor pode não ser o melhor do fulano, mas é o meu melhor. E Deus recebe com muita alegria o meu melhor. É aquela oferta, só irmãozinho, que dá viúva pobre. As pessoas chegavam ali e davam ali muitas moedas, não é verdade, meu irmão? Aí chegou ali, sabe que a viúva pobre deu quanto, gente? 2 moedas de prata. Aí Jesus parou e falou: aquela mulher, ela deu a melhor oferta hoje. Mas como, Senhor? Aqueles homens deram muita oferta. Não, ela deu o melhor. Ela deu o melhor dela. Pode não ser o melhor dele, mas é o melhor. E eles não deram o melhor, eles deram a sobra. Eles deram ali o que eles tinham no bolso, eles deram ali a sobra. Ela deu o melhor dela. Pode não ser o melhor dele, mas era o melhor dela. Ou seja, irmãos, nós temos a obrigação. Você não é obrigado a ser melhor do que ninguém, mas você tem a obrigação de dar sempre o seu melhor diante de Deus. Você está entendendo? Diz amém. Se o seu melhor é a taquara rachada, dê essa taquara rachada. Sendo no banco, beleza. Dê essa taquara rachada, não tem problema, irmão. Mas é o seu melhor.
O que não pode, ó só, irmãos, é a gente chegar diante de Deus e fazer as coisas relaxado. Isso é inadmissível. Escala, fura a escala, fora do horário, mal feito, mal ensaiado, sem preparo. Ah não, isso não dá, isso aí, vontade de dar uma bicuda. A Bíblia fala, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito que faz a obra de Deus relaxadamente. E por último aqui para a gente orar, 16. Ele fala, tende cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a de todos que te derem ouvidos. Irmãos, não adianta você querer servir a Deus, se você não tem cuidado de você mesmo. Não adianta só, irmãos, você querer que as pessoas orem, se você não tem vida de oração. Então, cada um tem que cuidar de si. Igreja, irmãos, ela tem pastor? Tem. Mas relacionamento com Deus é individual. É responsabilidade de cada um. Eu não posso chegar diante de Deus por você. Eu não posso orar por você. Quer dizer, eu posso orar por você. Mas cada um tem que ter a sua vida de oração. A minha oração, ela é intercessória. Agora a sua oração é de intimidade. Todos nós temos que ter um cuidado maior com a nossa própria vida. Uma responsabilidade diante de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aqui nós somos todos obreiros, amém? Graças a Deus. Eu quero pedir, irmãos, que nessa hora, que você se entregue ao Senhor em oração, por alguns minutos.